Hoje você vai entender nessa aula como diagnosticar aquele cabelo que não consegue, não tem resistência para fazer uma mecha e uma progressiva. Você vai entender por que fazer e por que não fazer essas duas químicas no mesmo dia. Vamos lá então? Por que que muitos profissionais, eles preferem fazer mechas e outros preferem atuar nesse nicho de alisamentos, como experts em alisamento? Débora, mas eu faço mechas na minha cliente e tá tudo certo. Eu faço mechas e progressiva no mesmo dia e nunca aconteceu nada. Vamos entender o que acontece então? Mechas versus progressiva. Vou colocar assim, ó, progressiva. Progressiva não, vou colocar outra palavra. Ativos alisantes. E aqui eu consigo incluir nesses ativos a progressiva, definitiva, selagem, botox, relaxamento, blindagem. Tem gente que usa o que para fazer blindagem? Tratamento. Tem gente que faz blindagem com tratamento mais cor. Mas existem profissionais que utilizam a blindagem como nome fantasia de um ativo que vai ser alisante, de um ativo que muda a estrutura do cabelo. Mudou a estrutura natural de um cabelo, meu amor? É ativo alisante. Mudou a estrutura de um cabelo? Nenhum tratamento tem o poder de mudar a estrutura de um cabelo. Ele só devolve as camadas perdidas, as propriedades perdidas durante os processos de algum processo químico, né? Principalmente a descoloração, e eu recebo a devolução daquilo que foi perdido, mas o tratamento, ele não muda a estrutura capilar, não muda, ele só trata, só recupera, muda o sensorial, o toque. Porém, se o cabelo é crespo, ele sempre será. Se o cabelo é liso, ele vai ser. Se o cabelo é ondulado, não vai mudar com o tratamento, mas os ativos alisantes presentes em qualquer uma desses nomes fantasias, eles têm o poder de mudança de estrutura, mudança de comportamento capilar, tá? Então, incluindo aqui, eu tenho, olha, quantos nomes que você talvez está dando aí no seu salão, ou que alguém te passou. Mas, fora esses nomes, existem muitos outros que agora não me vêm à cabeça. Talvez você consiga comentar aí no chat pra mim. A selagem é o único produto que é chamado de selagem com um ativo alisante. Porém, a verdadeira selagem é quando o profissional utiliza queratina na aplicação. Se você fazer uma pesquisa de selagem raiz, selagem real, qual que é o principal ativo da selagem? É a queratina, mas você está comprando selagem e a selagem é a progressiva. Ai, Débora, a selagem tem um percentual menor, a progressiva um percentual maior, mas existe aí o seu percentual que gera uma transformação de estrutura capilar. É um ativo alisante. Seja formol, seja outro tipo de ativo, ácidos, enfim, tantos outros que existem por aí, tioglicolato e outros tantos. Qualquer um desses, tem gente que fala que é o ácido do arroz, ácido do não sei o que do trigo, não sei o que do leite. E aí vamos criando vários tantos que o mercado, a indústria está criando para vender, obviamente quer vender. Débora, tu é contra a progressiva? Essa é uma pergunta muito interessante. Não, eu não sou contra. Que absurdo, Débora, como é que tu não é contra a progressiva? Tu não gosta de fazer mechas? Eu faço mechas, sou professora, tá? De mechas e colorimetria capilar. Hoje eu sou professora internacional desses dois nichos dentro do salão. Eu defendo e levanto as bandeiras com as duas mãos da parte de descoloração, tratamentos e recuperação de fios. Inclusive a gente colocou e está introduzindo no nosso salão diariamente, constantemente, com muita frequência, a parte de terapia capilar, porque é o futuro do salão, a terapia capilar, com certeza esteja aberto para essa inovação de mercado, porque você vai ganhar muito dinheiro. Débora, então tu me confundiu, tu é a favor ou tu é contra?
Eu tenho uma coisa chamada empatia. O que você tem aí do outro lado? Eu não posso dizer para você, não faça, se aquilo que está te dando dinheiro até hoje é o alisamento. Faça sim. Mas se você tem o desejo de ser um expert em mechas, comece a transformar essa ideia em informação. Informação que a sua cliente entenda o porquê não e o porquê sim e porquê talvez e porquê. A decisão é da cliente, porém você está ali verbalizando tudo aquilo que realmente acontece com o cabelo. Quando a gente fala sobre dois ativos, a gente fala sobre ativos opostos, aliás, sobre resultados opostos, né? Quando eu falo de um pH ácido e de um pH alcalino, quando o pH ele é alterado, ele já modifica a sua estrutura natural. pH ácido e pH alcalino são coisas totalmente opostas. É igual jogar o jogo da... Como é que é o nome do jogo da corda? Aquele que um puxa de um lado e outro do outro? E aí a gente faz aquele jogo que um puxa de um lado, outro puxa do outro. Se os dois times ganharem, a corda se rompe, tá? Mas isso não acontece. Sempre tem um lado que vai ganhar, o lado vencedor. E aqui falando de pH, eu falo que o lado vencedor é aquele que corrompe mais. Aquele que prejudica mais. Qual que vai prejudicar mais? O pH ácido ou o pH alcalino? Você sabe? Quando eu falo sobre o pH ácido, eu falo sobre um pH que vai deixar este cabelo aqui, mais rígido. Quando eu falo sobre um pH alcalino, eu falo sobre um pH que vai deixar o cabelo mais... Falando de uma linguagem bem fácil para você aí, não vou dificultar a tua vida não. Gelatinosa. Aquele cabelo gelatinoso, aquele cabelo mole, aquele cabelo elástico. Quando eu falo sobre um pH ácido, eu falo sobre um pH oposto ao alcalino. O pH normal, ele está centralizado bem aqui no meio. Quando eu faço qualquer tipo de descoloração, que é remover estrutura, camadas de aminoácidos, queratina, né, massa, eu começo a transformar o meu pH em pH alcalino. Então aqui eu falo sobre a mecha e aqui eu falo sobre o ativo alisante. Não vou falar só progressiva, que seria injusto. Aí se eu falar só progressiva, você vai dizer assim... Ah, eu só faço botox, que dá mesmo, tá? Porém com um percentual menor de formol, um percentual menor de ativo ou um ativo com nome diferente. Mas ambos fazem um efeito muito semelhante, que é desfazer. Eles derrubam a estrutura natural do cabelo, deixando aquele cabelo estático, liso, com a cutícula extremamente selada, fechada. Então, quando eu falo sobre dois pHs diferentes, isso aqui dá certo ou não dá certo? Não dá. Não dá, gente. Por que que não dá? Porque eu vou ao céu e ao inferno ao mesmo tempo, né? Ou vice-versa. Dessa forma, a fibra capilar não tem resistência. Débora, mas por que que eu faço e dá certo? Porque nos primeiros momentos, obviamente, vai dar certo. Não é na primeira vez que vai quebrar o cabelo da cliente. Se eu fizer progressiva agora, vai ficar top. Depois de alguns dias, ele começa a se transformar. Logo em seguida, eu faço mechas e aí eu faço progressiva de novo. Top, top. E aí, aquela ponta começa a afinar. Além do corte químico provocado pela mecha, que já tira a estrutura natural do cabelo, deixando ele mole, com o pH totalmente alcalino, eu começo a colocar sobre ele a acidez do ativo, transformando ele em um pH ácido com o ativo alisante. E aí, ele sai do mole para o estático em apenas alguns segundos. E aí, se não arrebenta a fibra, gente, é um milagre. Ah, mas não arrebenta, o cabelo fica ótimo, a cliente adora. Uma vez, duas vezes, três vezes, talvez 4. E aí começa a corromper a fibra.